E aí, pessoal? Bem-vindo ao canal Chamo Físico. Meu nome é Thales Rodrigues e eu sou seu professor de Física aqui no YouTube. Assunto da aula de hoje, força de atrito. Discutiremos aqui sobre os dois tipos de atrito, estático e cinético. Se você é aquela pessoa barraqueira que gosta de uns atritos, tenho certeza que você vai gostar da aula de hoje. Se liga aí! Hoje nós vamos falar então de força de atrito. Força! Então vamos lá para análise de força de atrito. Vem comigo aqui que eu vou te ajudar a entender esse negócio. Pois bem, na primeira situação, imagine que eu tenha um bloco em contato com uma superfície horizontal e eu vá empurrar esse bloco para frente, realizando sobre ele uma força de, por exemplo, de 10 newtons. Bom, então eu peguei um bloquinho e fiz uma força de 10 newtons sobre ele. E olha só, estou te contando, esse bloquinho não se movimentou. Thales, que estranho, pode acontecer isso? Ué, filho, é claro que pode, hein? Se o bloquinho permanece em repouso, nós sabemos que em repouso, primeira lei de Newton, a força resultante sobre ele tem que ser zero. Ele está em equilíbrio. Significa então que alguma força deve anular esses 10 newtons para a direita. Essa tal força que anula os 10 newtons para a direita é a chamada força de atrito estática, apontando, obviamente, para o lado contrário. Então veja bem, nessa primeira situação, a força que eu fiz foi de 10 newtons, mas como o bloco não se movimentou, alguém anulou esses 10 newtons, uma força de atrito. Essa palavra estática traz a ideia de repouso. Entretanto, tenha muito cuidado com essa análise. Nós veremos futuramente que não é garantido, na verdade, o repouso para que seja atrito estático. Eu, inclusive, vou melhorar um pouco essa definição e vou falar que a força de atrito estático é quando não há movimento relativo entre o objeto e a superfície. Quando ela não desliza, quando não há deslizamento. Isso é melhor do que o repouso. Vou te mostrar mais para frente por que essa análise de repouso pode ser perigosa. Bom, mas de qualquer forma, nessa situação, se o bloco não andou, o atrito foi de 10 newtons. Aí o que eu vou fazer? Farei uma força agora mais intensa para tentar movimentar esse bloco. Uma força de, por exemplo, 20 newtons. E estou te contando, com a força de 20 newtons, sabe o que acontece? O bloco ainda não se movimenta. Ele continua parado. Não foi suficiente para colocá-lo em movimento. Significa, então, que se ele continua em repouso, a força resultante continua sendo zero. Significa, contrário à força F, temos que ter uma força de atrito de 20 newtons. Então, primeiro detalhe da força de atrito estático que eu gostaria que você observasse. A força de atrito estático é variável. A força de atrito estático é variável. Ela depende de qual é a força que eu faço para que ela possa contrariar. Fiz 10 newtons, ele anulou fazendo 10 newtons. Fiz 20 newtons, ele anulou com 20 newtons. Essa força de atrito, então, entre as duas superfícies, do bloco e o chão, é variável e vai contrariar a força que eu estou fazendo. Numa última situação, suponha que eu faça uma força de 30 newtons. Ah, mas não é possível. 30 newtons, agora esse negócio anda. Sabe o que acontece? Ele ainda assim não andou. O que significa dizer que se não há deslizamento, o atrito continua sendo estático. Uma força contrária deve existir, anulando os 30 newtons. A força de atrito depende de qual é a força que eu estou fazendo. Mas claro, chega uma hora em que essa força vai conseguir colocar o bloco em movimento. A força de atrito estático, portanto, depende da força que eu faço. Entretanto, ela possui um valor máximo. A esse valor máximo, nós daremos o nome de força de atrito estático máximo.
A força de atrito estático máxima pode ser obtida experimentalmente pela seguinte conta: μ estático vezes a normal. Vamos por partes para entender essa forma. Primeiro, essa grandeza representada pela letra grega μ, esse tal μ estático, é o chamado coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito estático. É um fator experimental e varia com a superfície. Tem superfície que o coeficiente é grande, o que resulta, perceba, numa força de atrito estático máxima grande, significando então que ele consegue suportar uma elevada força sem se movimentar. Bom, esse coeficiente de atrito estático ele é experimental e ele varia com cada superfície. Por exemplo, quando a gente tem um bloco em cima de uma lixa, em cima de uma borracha, é fácil ou difícil colocá-lo em movimento? Me conta aí. É claro que em cima da lixa, da borracha, é mais difícil empurrar esse bloco. O que quer dizer que a força de atrito estática pode atingir elevados valores que ela dá conta de compensar e o bloco permanece parado. É porque o coeficiente, esse μ, nessa situação, é muito elevado. Agora, em outras superfícies, por exemplo, o gelo, é fácil ou difícil empurrar um bloco em cima do gelo? Bom, nessa situação é bem mais fácil, comparado com a lixa e a borracha, empurrar o bloco sobre a superfície de gelo, colocá-lo em movimento. Porque para essa superfície de gelo, o coeficiente de atrito estático é pequeno, o que faz com que a força de atrito estático máxima que ela dá conta de suportar seja também pequena. Pequena é a força. E aí facilmente eu consigo rompê-la e colocar o bloco em movimento. E temos um segundo detalhe dessa formulinha. Olha aqui. Além do coeficiente de atrito estático, e lembrando, coeficiente não tem unidade, tá? Ele é apenas um número. 0,25, 0,5, 0,7. Nós veremos no exercício mais para frente. Depende também da normal. Essa daqui é a força normal. É claro que depende da normal. A normal é a força de compressão que atua sobre a superfície e o bloco. Bom, a força de atrito está associada às irregularidades, tanto da superfície quanto do bloco. É como se essas irregularidades meio que se encaixassem ali, e quando eu tento movimentar, existe uma resistência a esse movimento. Se a compressão, que é a normal, é grande, é como se essas duas superfícies se entranhassem mais. Então, essas superfícies, de certa forma, com uma compressão maior, a resistência ela vai ficando maior. Então, obviamente, tem que depender da normal, a força de compressão. Quanto maior a normal, mais ele dá conta de segurar no atrito estático. Maior é o valor do atrito estático máximo. Bom, suponha então que nesse exercício eu tenha te dado dados como coeficiente, normal, e a gente tenha calculado uma força de atrito estático máxima de 30 newtons, pode ser? Então, recapitulando, com 10 newtons ele deu conta de segurar. Com 20 newtons deu conta e 30 newtons deu conta também. É o valor máximo, suponha. Mas vem cá, e se eu fizer 40 newtons? Aí eu estaria superando o atrito estático máximo, que nós estamos supondo ser 30. Agora, o atrito estático não dá conta mais de suportar, de sustentar essa força, contrariá-la. E aí o bloco entra em movimento. Começa a ter deslizamento entre o bloco e a superfície. E não existe mais atrito estático. Ele não é mais estático, ele passa a ser agora o chamado atrito cinético. Nesse tipo de atrito, então, existe movimento. Existe deslizamento, seria uma palavra inclusive melhor. Deslizamento entre o bloco e a superfície. Diferentemente da força de atrito estática, força de atrito cinético não tem o seu valor variável. Força de atrito cinético tem o seu valor constante, independente da força que você faça. Se o bloco entra em movimento, o atrito sobre ele é constante e pode ser escrito na forma: força de atrito cinético é igual ao μ cinético vezes a normal. Thales, mas é igual a fórmula? É igual, mas é diferente, Fique atento. A estrutura é bem parecida, só que antes utilizávamos o chamado μ estático.
agora com um Czinho embaixo, Mi cinético. Novamente, é o coeficiente de atrito, depende dos materiais que é feito o bloco e a superfície. Depende da normal também, esse valor da força de atrito cinético, mas tem o seu valor constante. Suponha que eu tenha te dado na questão dados do Mi cinético e a normal, e você calcule uma força de atrito cinético de, vamos colocar, 15 newtons. Então existe uma força de atrito de 15 newtons agora. Você fez essa continha e com os dados do problema, por exemplo, você achou 15 newtons. O bloco entrou em movimento, inclusive vou fazer um efeitozinho aqui, ó. O bloco está em movimento. Vem cá, e se eu fizer uma força maior? Uma força de 50 newtons. Atenção, força de atrito cinético é constante. Independente da força que eu faça, o atrito existente continuaria sendo, por conta desse cálculo, 15 newtons. Que tal representarmos toda essa análise agora em um gráfico? Esse gráfico, inclusive, já apareceu no Enem e é importantíssimo. Olha o que eu estou sugerindo. Um gráfico da força de atrito em newtons em função da força que eu faço em newtons. Vamos pegar os dados do nosso problema. Então veja bem, quando eu fiz a força de 10 newtons, o bloco sustentou, o atrito estático sustentou, mantendo ele parado, 10 newtons. Quando eu fiz a força de 20 newtons, ele conseguiu contrariar 20 newtons. Quando eu fiz 30 newtons, ele também contrariou 30 newtons, mas lembrando, nós sugerimos esse valor como sendo o máximo no nosso exercício. Quando eu fiz 40 newtons, o bloco entrou em movimento, passando a atuar um atrito cinético, cujo valor era de 15 newtons. Quando eu fiz 50 newtons, já estava em movimento, o atrito era 15 newtons. Graficamente, olha o que nós teríamos então. Veja se você consegue entender esse gráfico. Quando eu fui fazendo a força, o atrito estático foi compensando, foi compensando, foi compensando, até atingir o seu valor máximo. Então veja bem, esse cara aqui, ó, é a situação de iminência do movimento. É onde ele está para andar. É a situação limite. É a situação de força de atrito estático máxima. Quando eu faço uma força um pouco maior, o que acontece? Ele entra em movimento. Então, até aqui, repouso. Daqui para cá, movimento. Quando ele entra em movimento, o atrito ele cai para um valor constante que nós inventamos lá ser de 15 newtons. Independente da força que eu faço, 15 newtons seria o atrito. Bom, já discutimos então a origem do atrito. O atrito ele tem a ver então novamente com o contato entre as duas superfícies. Agora, uma dúvida que é muito comum em sala de aula, e pode ser que você esteja fazendo essa pergunta aí, é: vem cá, Thales, atrito não depende da área, não? Da área do bloco que está em contato com o chão? A área maior, a área menor, não influencia? Bom, essa é uma dúvida muito comum e que a maioria dos professores de física tentam falar assim: ah, não, experimentalmente não é não, é isso aí, vamos lá, gente, vamos continuar a matéria e tal, e dá um migué nessa discussão. Deixa eu te mostrar por que independe da área. Bom, veja bem, eu coloquei aqui o mesmo bloco, tá? Só que ocupando áreas de contato diferente, aquele deitado, aquele em pé. O que influencia, na verdade, se a gente desse um zoom nessa superfície, veja bem, se a gente olhasse então as duas superfícies, nós teríamos aqui a superfície do chão, dando um zoom, tá? E a superfície do bloco. Essas superfícies ali, elas têm um contato entre elas. Primeira coisa que eu quero te mostrar e que não faz sentido na nossa argumentação. Você percebe que a área de contato, na verdade, não é toda a área real do bloco? Porque o que há de contato, na verdade, seria apenas se eu somasse essas areazinhas aqui, ó, onde de fato existe o contato. Não é toda a superfície que está em contato. Quando eu dou o zoom, eu percebo isso claramente. Então existe uma diferença entre a área aparente
que é a área propriamente dita do bloco, e a área efetiva que está em contato. O que interessa para o atrito é a área efetiva, os pontos em que ele tem o contato. E aí veja bem, se a gente pega o bloco e vira ele dessa maneira, então a área aparente, vou chamar de AA, é claro que ela diminuiu. Lembrando, a área aparente é a área que de fato está em contato. Essa área e essa área. Essa é menor. Se a área aparente diminuiu, os pontos de contato, que tem a ver com a chamada área efetiva, também diminui. Claro que sim, também diminui. Mas aí é que vem um detalhe. É um detalhe que vai fazer com que você curta esse vídeo. Quando a gente vira o bloco dessa maneira, se a gente faz uma análise de pressão, perceba, ele tem lá a sua força-peso, né? Ele tem a sua força-peso, que antes atuava em toda essa área e agora atua numa área pequena. Vale lembrar, lá da hidrostática, farei vídeo em breve sobre isso. Pressão é força sobre área. Como é a mesma força, já que é o peso do bloco, e a área diminuiu, a pressão aumenta. A pressão que esse bloco exerce sobre o chão, claro, numa área menor, é maior. E aí é que vem um detalhe mágico. Quando essas duas superfícies ficam submetidas a pressões maiores, elas entram mais e se encaixam melhor. De tal forma que, por conta desse aumento de pressão, o que aconteceu com a área efetiva, que de fato faz com que eles fiquem em contato? Aumente. Então, veja bem, por um lado, a área efetiva diminui, porque a área diminui. Mas a redução de área faz com que a pressão aumente, e isso aumenta o contato entre as pontas, aumentando assim a área efetiva. Se ela diminui por um lado e aumenta por outro lado, aí sim estou te contando. Essa mudança não afeta em nada. Então é por esse motivo que a área não influencia no atrito. Porque, de certa forma, a redução de área reduz os pontos de contato, mas o aumento de pressão aumenta os pontos de contato. Então a gente acaba ficando no 0 a 0 e os pontos de contato ficam mesmo, não influenciando assim na força de atrito entre esses caras. Então muito cuidado! Quer ver uma excelente questão para o Enem e que eu tenho certeza que se você não assistisse esse vídeo você erraria? Já viu que pneu de Fórmula 1 geralmente é um pneu mais largo, né? Por que será que esse pneu é mais largo? Será que é para reduzir o atrito? Resposta errada. Se tiver essa opção, não marque ela. O atrito não é influenciado pela área. Essa mudança do tamanho do pneu, na verdade, está associada à pressão que ele exerce sobre o chão. E isso sim está associado ao desgaste dele. Assunto para um outro vídeo. Mas, por hoje, lembre-se, atrito não é influenciado pela área. Gostou da dica? Para fecharmos essa aula, eu gostaria ainda de discutir 3 situações com você bem rápida sobre o atrito. Uma delas, inclusive, já apareceu no Enem. As outras, quem sabe não aparece esse ano. Assistindo o vídeo, você estará preparado. Tenho certeza que na hora da prova você vai acertar. Vem comigo. Bom, no nosso primeiro exemplo aqui então, eu coloquei o pezinho de uma pessoa que está se deslocando, andando, pisando aqui num determinado local. Veja bem, nessa situação, quando a pessoa anda, ela, de certa forma, empurra o chão para trás, aplicando sobre ele uma forçazinha aqui, ó. Quando a pessoa empurra o chão para trás, veja bem, quando ela vai se movimentar, ela faz esse movimento empurrando o chão para trás. Quando ela empurra o chão para trás, de certa forma, terceira lei de Newton, existe um par de ação e reação, empurrando ela para frente. Que força é essa? Essa força, acredite se quiser, é a força de atrito, porque essa pessoa só é capaz de se movimentar se tiver atrito entre ela e o chão. Caso contrário, haveria o deslizamento. E melhor do que isso. Lembra que no início do vídeo eu falei que falar que a força de atrito estático acontece quando há repouso é extremamente perigoso? Nessa situação,
sabemos que a pessoa vai andar, entrar em movimento. Muitos achariam que o atrito é cinético. Entretanto, errado! O atrito não é cinético. Porque se fosse cinético, haveria deslizamento da pessoa, do pé dela, com o chão. Esse deslizamento faria com que o pé dela escorregasse. Sabemos que quando a pessoa anda, na maioria das vezes, o pé não escorrega. É porque existe uma interação ali, em que não há deslizamento. O atrito, nesse caso, importantíssimo, é atrito estático. Então existe aqui uma força de atrito estático, empurrando ela para frente. É o que vai fazer com que essa pessoa entre em movimento. Aproveito ainda para discutir um outro detalhe. A questão, que já foi pergunta do Enem, poderia colocar assim: qual é a força que o solo faz então sobre essa pessoa? Ah, cuidado! Vimos que a força de atrito estático é uma força feita pelo solo, mas ela não é a única. Existe uma outra força que você já conhece, mas está esquecendo. A força normal. Existe uma normal aqui, e é por esse motivo, inclusive, que tem o atrito, porque há compressão com a superfície. O solo é responsável, na verdade, por essas duas forças, atrito e normal. Se a questão pergunta qual é a força feita pelo solo, você deveria somar essas duas forças. Regra do paralelogramo, que inclusive já te ensinei no nosso vídeo lá de soma vetorial, teríamos uma força resultante aqui. Essa força em azul, então, é que seria a força feita pelo solo, pela superfície. Se a questão perguntar, marque essa força, resultante da força de atrito e da normal feita pelo chão. Então pronto, pessoa se movimentando sem escorregar o pé é atrito estático e não cinético. Segundo exemplo. No segundo exemplo, imagine que uma pessoa esteja empurrando um bloco. Ela está empurrando o bloco sobre uma superfície. Essa questão é uma questão clássica nos vestibulares. Vou te dar dados. Suponha que a massa do bloco seja de 10 kg, que a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado e que o coeficiente de atrito estático seja 0,25. Lembrando, não há unidade para ele. Aí a questão pergunta: qual é a força mínima que eu devo fazer sobre o bloco para que ele não escorregue e caia e fique lá paradinho na parede? Veja bem, vamos pensar nas forças que atuam nesse bloco ao longo desse problema. Além da força que eu faço, nós temos força-peso. E quanto vale a força-peso? Tá fácil. Se a massa é 10 e a gravidade é 10, peso é massa vezes gravidade, 100 newtons. Nós temos uma força normal, porque se eu empurro a parede empurra de volta. E nós temos uma força de atrito para que esse bloco não escorregue. Pensa um pouquinho. Se ele está parado, significa que a força de atrito tem que ser estática. Não há deslizamento entre eles. A tendência de movimento não é cair, então o atrito tem que estar para cima, para compensar a força-peso. Na situação limite, em que eu quero descobrir qual é a força mínima que eu devo fazer, significa que esse bloco tem que estar na iminência de cair. Ou seja, a força de atrito estática nessa situação já está suportando ao máximo o peso de 100 newtons para baixo. Então, na iminência de cair, lembrando, todas as vezes que for iminência, tá para cair, o atrito estático ele é máximo. Conclusões do nosso problema, então. A força de atrito estático máxima tem que valer 100 newtons para que ela possa equilibrar o peso. Vamos fazer a continha aqui? Força de atrito estático máxima é o μ estático vezes a normal. A força vale 100 newtons, igual ao peso. Está quase caindo. O μ estático, a questão me deu 0,25. Afinal de contas, está parado, tem que ser o estático. Vezes a normal. Daqui a gente conclui que a normal vale 400 newtons.
Mas atenção, se o bloco está em repouso, primeira lei de Newton, a força resultante sobre ele tem que ser zero. O peso foi anulado pela força de atrito estático máxima. Quem anula normal? A força que eu estou fazendo. Portanto, a força que eu faço deve ser de 400 newtons. Com 400 newtons, então, eu estaria na condição limite mínima para esse bloquinho cair. Se eu faço menos, a força de atrito estático diminui, porque a normal vai diminuir também. E aí não dá conta de suportar o peso, ele cai. Se eu faço mais, o atrito continua sendo 100, mas eu não estou na situação limite. Ele ainda conseguiria suportar, inclusive, mais. E um último exemplo, esse é um clássico também nos vestibulares. Analisar a tração de um carro. Imagine que eu tenha um carrinho e esse carrinho tenha tração dianteira. Semelhante ao que nós fizemos aqui com o pé, se a tração é dianteira, significa então que apenas a roda da frente é forçada pelo motor a girar. Se ela é forçada, assim como o seu pé força o chão para trás, ela também força o chão para trás. Sobre ela existe um atrito, para frente. Atrito estático. Veremos num outro vídeo. Já a roda traseira, que não tem tração nesse carro, que estou falando, tração dianteira, a roda traseira ela é apenas levada. Se ela é apenas levada, de certa forma, ela força o chão para frente. Forçando o chão para frente, o atrito nela está para trás. Muita atenção, então. Em todas as situações de carro, na roda tracionada, empurra o chão para trás. Nela, a força é para frente. Todas as rodas que não têm tração, o atrito está contrário à tendência de movimento dela. Se fosse tração 4x4, tração nas 4 rodas, nas 4 rodas o atrito estaria para frente, porque as 4 rodas empurram o chão para trás. Essa é uma situação clássica nos vestibulares. Encerramos aqui então a nossa aula de atrito. Mas, não vai não, calma. Você está me devendo um negócio. Clica no gostei aqui embaixo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, porque toda semana a gente está publicando vídeo. Se você ficar ligado aqui no canal, toda segunda e quinta-feira você será alertado que tem vídeo novo. E vai que é aquele conteúdo que cai na sua prova. Espero que tenha gostado, fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Entranhassem. Essa palavra existe, Dani? Entranhassem. Caralho, o português hoje tá incrível. Ô, gente, me sugira algum canal aí de português aqui no YouTube? Tem alguém aí que vocês gostam muito? Deixa aqui no comentário embaixo. Acho que eu tô precisando. Entranhassem.